Olá, meus amores, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje será deliciosa, pois iremos falar sobre os nossos alimentos, sobre como ter uma alimentação saudável. E as perguntas que vão nortear a nossa aula são: será que se nós nos alimentássemos apenas de um tipo de alimento, supriria todas as necessidades do nosso organismo? O outro questionamento é: como é que os alimentos eles são classificados? E quais são os grupos que eu preciso consumir mais e quais são os que eu devo consumir menos para poder ter uma alimentação equilibrada? Vamos tratar de responder todas essas perguntas a partir de agora. Você já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Eu também não. Isso acontece com o nosso corpo. Ele também precisa de combustível. Os alimentos serão utilizados como fontes de combustível pelo nosso corpo. Eles irão fornecer a energia que o nosso corpo precisa para realizar todas as funções vitais. Ou seja, os alimentos eles serão utilizados para realizar o nosso metabolismo e assim fazer a manutenção do nosso corpo, atuar no crescimento das células e no nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Vale destacar que as funções de determinado alimento vai depender dos nutrientes que aquele alimento possui. Cada alimento vai ter uma composição química diferente, específica, ou seja, cada alimento ele vai conter o seu tipo de nutriente. E é justamente por isso que nós precisamos consumir diversos tipos de alimentos diferentes, ou seja, uma alimentação variada para poder suprir as necessidades do nosso organismo. Todos os nutrientes são essenciais para o organismo e cada um deles apresenta um papel fundamental para a saúde. Os nutrientes serão classificados em dois tipos: os macronutrientes, que são aqueles que ajudam a fornecer energia e o organismo precisa deles em grande quantidade, como é o caso da água, dos carboidratos, das gorduras e proteínas. Os micronutrientes são aqueles que o organismo precisa em quantidades menores, quando comparado aos macronutrientes. São eles os minerais e as vitaminas. Portanto, nos alimentos que ingerimos nós encontramos os nutrientes: vitaminas, proteínas, gorduras, água, carboidratos e minerais. Os carboidratos terão a função de fornecer energia ao nosso corpo. Portanto, os alimentos ricos em carboidratos são energéticos. São eles a batata, o arroz, os cereais, milho e doces. O principal carboidrato encontrado na maioria dos vegetais é o amido. É ele que dá a cor branca ao arroz, à farinha, à mandioca. Os lipídios eles são uma reserva de energia e também têm uma função construtora, além de atuarem também como isolante térmico e impermeabilizante, entre outras funções. Eles são representados pelos óleos e pelas gorduras. São encontrados tanto em alimentos de origem vegetal como de origem animal. São exemplos: o azeite, a margarina, o leite, o queijo. As proteínas são as principais substâncias de construção do corpo, por isso dizemos que as proteínas elas têm principalmente função plástica ou construtora. Além disso, formam também anticorpos e muitos hormônios e também atuam como enzimas, como por exemplo as digestórias. São exemplos o peixe, o frango, os ovos, o leite, o queijo, o feijão, a carne, soja, ervilha e lentilha. Você deve estar pensando: e as frutas? E as verduras? As frutas e verduras, elas fazem parte do grupo das vitaminas, que agem nas transformações químicas do nosso corpo. Elas controlam ou regulam várias atividades da célula e funções do corpo. Sem ela, muitos órgãos passam a funcionar mal, correndo o risco de ficar doentes. Vamos conhecer um pouco mais sobre as vitaminas. A vitamina A, também chamada de retinol, mantém a pele e a visão saudáveis. A falta dessa vitamina ocasiona cegueira noturna. Essa vitamina é encontrada na gema do ovo, em laticínios, na margarina, na carne de fígado. Além disso, o organismo pode fabricar a partir de beta-caroteno. As vitaminas do complexo B agem em muitas reações químicas do corpo, principalmente no processo de respiração celular, responsável pela produção de energia. Sua falta pode prejudicar o sistema nervoso e a pele, além de provocar diarreia e fraqueza. O ácido fólico é um tipo de vitamina B
e é importante para a renovação das células do corpo. Sua falta pode provocar anemia. Vitaminas B, elas podem ser encontradas no feijão, na soja, ervilha, em couve, café, cereais integrais. A vitamina C é muito importante para o nosso sistema imune e pode ser encontrada em alimentos como pimentão, brócolis, laranja, acerola, morango, caju, goiaba. A água corresponde a mais da metade do peso do nosso corpo, pois as reações químicas necessárias à manutenção da nossa vida só são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas na água. Além disso, nutrientes e outras substâncias são levadas para as células dissolvidas na água do sangue, além de ajudar na excreção de substâncias, além de ajudar a regular a temperatura do nosso corpo. E, por fim, os sais minerais, como cálcio, fósforo, sódio, potássio, ferro, iodo. O cálcio e o fósforo formam os ossos e os dentes. O ferro forma a hemoglobina, proteína que transporta o oxigênio no sangue. Por isso, a deficiência de ferro pode ocasionar fraqueza, mal-estar e dificuldade para respirar, que são alguns sintomas da anemia. Para orientar nossa alimentação, os cientistas classificaram os alimentos em 5 grupos, que são eles: cereais, tubérculos e raízes, verduras e legumes, carne, ovos e vegetais ricos em proteínas, leite e derivados, açúcar e gordura, e frutas, formando assim a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar serve para orientar as pessoas a manter uma dieta saudável. Nós vamos conhecer agora qual a posição de cada grupo alimentar na pirâmide. Nela, os alimentos estão sistematizados de acordo com as suas funções e nutrientes. Na base da pirâmide, nós iremos ter os alimentos energéticos, que são o arroz, o pão, a batata, a mandioca e os cereais. Logo após, nós teremos o grupo de alimentos reguladores, que será composto por verduras, legumes e frutas. Logo após, nós teremos os alimentos construtores, que será composto por leite e seus derivados, como o queijo e iogurte, além de carnes, ovos e também feijões. Chegando no topo da pirâmide, nós temos os alimentos energéticos extras. Neste grupo estão presentes os óleos e gorduras, como azeite, margarina, além de açúcares e doces, como chocolate, sorvete e bolo. A água, ela aparece na base, pois é a que nós precisamos consumir em maior quantidade. Então, é assim que nós devemos entender a nossa pirâmide. Os alimentos que estiverem na base é o que nós precisamos consumir em maior quantidade. Os alimentos que estão mais próximos ao topo da pirâmide são aqueles que são aconselhados a consumir em menor quantidade em relação aos demais. Atividade física não fazem parte da pirâmide, mas devem fazer parte da nossa vida diariamente. A alimentação saudável promove uma boa saúde. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Aproveitem a aula, bons estudos e até a próxima!